Eu fico olhando para a história do Brasil, e eu gosto de ler biografias, porque quando você lê uma biografia, você aprende às vezes em algumas horas o que a pessoa passou a vida inteira para aprender. E um personagem me marca muito. Ele nasceu no interior de Minas, sua mãe era professora pública, seu pai era um caixeiro viajante, e quando seu pai morreu, ele era menino ainda, e a sua mãe, com um grande salário de professora pública, não conseguia mantê-lo, estudando na cidade, e aí precisou ir para Belo Horizonte, e arranjou um emprego num telégrafo, e ele, por ser muito inteligente, passou no vestibular de medicina, e ele era um acadêmico tão pobre, que a cadeira dele era um caixote de tomates. Ele terminou o seu curso, foi para a Alemanha, foi para a França, volta de lá, entra na política, é eleito prefeito, governador, deputado federal, e em 1956, ele é eleito presidente da República Federativa do Brasil. No dia 21 de abril de 1960, ele inaugurava Brasília, no coração do Cerrado brasileiro, Juscelino Kubitschek. Se eu ficasse olhando as dificuldades da pobreza, das lutas, das aflições, das dificuldades da vida, eu jamais teria alçado voos para frente. Então hoje, você e eu aqui, não vamos ficar lamentando as dificuldades do passado, as agruras do passado, porque ninguém olhou para a gente, porque ninguém acreditou na gente, porque ninguém apostou que a gente poderia ser capaz de engrossar as fileiras daqueles que estão no fronte de batalha. Olha para as possibilidades de Deus, olha para aquilo que Deus colocou na sua mão. De repente você só tem um cajado, uma vara, mas Deus pode transformar isso num instrumento de vitória. Talvez você só tenha uma funda, mas Deus pode transformar esse instrumento no instrumento da conquista. Talvez você só tenha 5 pães e 2 peixinhos, mas nas mãos de Jesus isso pode fazer um milagre. Não olhe para as dificuldades, olhe para as possibilidades de Deus. Terceira marca de um vencedor. Confira comigo os versos 28 a 30. Vamos juntos ler? Comigo, vamos lá? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Terceira marca de um vencedor de gigantes é que ele sabe lidar com seus críticos. Você conhece alguma pessoa que caminha para frente sem ter que lidar com críticas? Como é que você lida com críticas? Como é que você lida com críticos? E eu queria aqui destacar para vocês que eu não estou falando daquela crítica boa, positiva, que vem de um amigo, que quer o seu bem, que quer você corrigindo os seus erros, fazendo correção de rota para você avançar. Estou falando daquela crítica desairosa, injusta, caluniosa, que quer humilhar, que quer machucar, que quer ferir você. Como é que você lida com isso? A crítica sim dói, não é verdade? Dói muito. Mas tem uma hora que a crítica dói mais. Quando é que ela dói mais? Primeiro, quando vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. Quem é que está criticando Davi aqui? Eliabe. Quem é Eliabe? Seu irmão mais velho. Eliabe era sangue de Davi, carne de Davi, irmão de Davi, devia estar do lado de Davi, está contra Davi. Não tem nada que mina mais as forças de uma família, de uma igreja, de uma nação, quando nós, em vez de reunirmos esforços para caminhar para frente, drenamos as nossas forças, lutando intestinamente, internamente. Segundo, a crítica dói mais, quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo.
Ora, se Eliabe era o mais velho, se Davi era o caçula, se eram 8 irmãos, significa dizer que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, conhecia os valores de Davi, mas o crítico não se inquieta com os seus defeitos, o crítico fica machucado com as suas virtudes. O que perturba os seus críticos não são os seus defeitos, são suas virtudes. Terceiro, a crítica dói mais quando ela é contínua. Olha o verso 29, quando Davi se volta para Eliabe e pergunta assim: o que é que eu fiz agora? Eu só uma pergunta. O que vocês acham que está por trás disso? Sabe o que o Davi está dizendo para o irmão dele? Ele falou: ô meu irmão, quando é que você vai largar do meu pé? Você já percebeu que algumas pessoas na igreja parece que tem um ministério? O ministério da crítica. Você pode fazer tudo certinho um ano inteiro, não tem um elogio. Na hora que ele acha que você fez alguma coisa que não agradou, lá vem a crítica. Critica hoje, critica amanhã, critica outro dia, critica semana que vem, no mês que vem também. No outro ano renova os votos para continuar criticando. Quando a crítica é contínua, ela cansa. Aí o Davi diz: o que é que de novo, meu irmão, de novo. Quarto lugar, sabe quando a crítica dói muito? Dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o verso 28. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Mas por quê? O que Davi fez contra ele? Nada. Por que ele está irado? Exatamente porque ele é um dos muitos soldados que estão fugindo. Quando o seu irmão se dispõe a enfrentar o gigante, diz: não é possível. Se esse irmão meu vence esse gigante, para onde vão os lauréis? As homenagens? Para o meu irmão. E eu não aceito que ninguém receba os louros da vitória, a não ser eu mesmo. Quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Sabia que o crítico às vezes tem síndrome de Deus? Explico. Olha o que é que Eliabe disse para Davi: bem conheça a tua presunção e a tua maldade. O que ele está fazendo? Um juízo de valores. O que ele está fazendo? Um julgamento das motivações, pensamentos e desejos de Davi. Ele se assenta na cadeira de Deus e diz: eu sei o que você está pensando. Mas eu não só sei, ele denuncia: você é um presunçoso, você é um maldoso. A pergunta é: ele tinha razão? O que Davi foi fazer naquele acampamento? Foi mostrar a sua vaidade, a sua presunção? Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 16, você vai notar uma coisa curiosíssima. O que acontece no capítulo 16? Davi é coroado rei no lugar de Saul. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei, quem é que o profeta viu primeiro? O Eliabe. O que é que o profeta pensou? Está aí o ungido do Senhor. O cara era um guarda-roupa, bonitão, capa de revista. Mas esse é o perfil do rei, está aí. Aí Deus disse para o profeta: vai devagar, profeta, vai devagar, você só está olhando a casca, só está olhando o verniz, por trás desse guarda-roupa aí, tem um coração covarde, vai devagar. Aí perfilaram todos os filhos de Jessé diante do profeta Samuel. Deus disse: não é esse não. No sétimo, o profeta disse: não tem mais ninguém não? Lá tem um, mas é o caçula, está lá cuidando de ovelha. Eu não vou assentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, Deus disse para o profeta: é esse aí, pode entornar o azeite na cabeça dele.
que você acha que o Eliabe sentiu nessa hora? Ah, não acredito nesse negócio não. O caçulinha, filhinho da mamãe, não. Ele ficou engasgado, esse troço ficou mal resolvido na vida dele. Agora, na hora de enfrentar um gigante, quem vai enfrentar o gigante é o caçula, é o menino. É o menino. Ele fica irado, porque não tolera a possibilidade de outra pessoa ocupar o lugar dele, do vencedor. É gente que só aceita a vitória se vier da sua própria parte, por outro não. Quando é que a crítica dói mais, irmãos? A crítica dói mais quando ela visa humilhar você em público. Olha o verso 28, quando Eliabe pergunta para o Davi o seguinte: ô Davi, eu quero saber o seguinte, você está querendo bancar aqui de valentão, de enfrentar um gigante, está todo mundo correndo dele, você acha que você consegue vencê-lo sozinho? Eu quero saber o seguinte, eu quero saber onde você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Sabe o que Eliabe está dizendo para o seu irmão, trocando em miúdos? Menino, recolha-se à sua insignificância, e se enxerga. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas do deserto e vai querer aqui enfrentar um gigante que tem um exército inteiro com medo dele. Se você não aprender a lidar com seus críticos, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai perder o foco. Você vai gastar todas as suas energias brigando com seus críticos, enfrentando seus críticos, gastando tempo com seus críticos, discutindo com seus críticos, perdendo a calma com seus críticos, perdendo a alegria com seus críticos. Os seus críticos vão tirar seu sono, vão tirar sua paz, vão tirar seu apetite e vão tirar você do fronte da batalha. Por isso Davi tem a única atitude sensata, está no versículo 30. Sabe o que ele fez? Confira aí comigo. Desviou-se dele. Se você não se desviar dos seus críticos, você perde o foco. Então, o vencedor de gigantes é aquele que sabe lidar com seus críticos. Quarto lugar, confira comigo o que está escrito aí nos versos 38 a 40. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Saul vestiu a Davi a sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quarto lugar, irmãos, um vencedor é alguém que se especializa no que faz. Pense comigo nessa cena, é quase engraçada e hilárica essa cena. Quando Saul percebeu que aquele garoto tinha coragem de enfrentar o gigante, Saul deu algum conselho para ele, falou: meu filho, enfrenta não, porque cara é guerreiro, aquele cara é um guarda-roupa, ele é um gigante, você é um menino, mas já que você está querendo entrar nessa missão suicida, eu vou botar em você minha armadura, eu vou botar na sua mão a minha espada, e aí então você vai. Só, irmãos, que não funciona, sabe por quê? A Bíblia diz que Saul era o cara mais alto de Israel, manequim 70, o Davi era um homem mediano, manequim 52, 54, quando botou aquela tralha em cima do Davi, ele nem andar conseguiu, quanto mais correr. Aí ele tira toda aquela tralha de cima dele, falou: tira esse negócio aí, eu nunca usei, eu não sei usar, esse negócio está me atrapalhando. E diz a Bíblia que correu lá no ribeiro, catou 5 pedras, botou no embornal, pegou a fundo e saiu correndo na direção do gigante. Não está escrito, mas pressupõe. Ele deve ter pensado assim: com esse negócio aqui eu sou doutor.
Isso aqui eu acerto um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. O que significa isso, irmãos, para nós hoje? Significa o seguinte, que se nós queremos lidar com os gigantes da vida, nós precisamos também nos tornarmos especialistas no que fazemos. Qualquer área da vida. Pessoa que faz salgadinho, se ela fizer bem feito, ela vai para frente. Faz lanche na esquina, cachorro quente, se fizer bem feito, cresce. Não dá para ser medíocre. Medíocre é mediano, ficar no bolo geral. Você tem que se destacar. Qualquer área da vida. Já parou para perceber, num concurso, por exemplo, quem tira em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, às vezes a diferença do primeiro para o segundo, terceiro, é questão de vírgula, de detalhe, de detalhe. Vocês sabem que, antes de Henry Ford, só rico tinha carro, só rico. Henry Ford um dia disse, eu vou fazer um carro para o povo usar, e fez, Mas quando Henry Ford estava montando a sua fábrica Ford nos Estados Unidos, ele foi atrás do maior engenheiro elétrico dos Estados Unidos. Era um anão, de corpo retorcido, mas de mente brilhante, Charles Steinmetz. Foi ele que montou a fábrica Ford. Certa feita houve uma pane na fábrica, uma semana parada, muito prejuízo, os técnicos, os engenheiros não resolveram o problema. Aí Henry Ford lembrou-se de Charles Steinmetz, mandou chamá-lo, ele veio. Com menos de uma hora que mexeu aqui, ali, acolá, tudo voltou a funcionar. Mandou a conta, $10.000. Henry Ford, embora rico, achou um despropósito, uma exorbitância. Mandou um memorandozinho de volta, disse, Charles Steinmetz, mas você vai me cobrar $10.000 por menos de uma hora de trabalho? Charles Steinmetz escreveu a conta. Pelo tempo gasto em mexer nos motores da sua empresa, eu vou lhe cobrar $100. Pelo conhecimento exato para resolver o problema, eu vou lhe cobrar $9.900. Total, $10.000. Pagou a conta sem reclamar. Ele estava diante de um especialista. Davi era um especialista. Davi, com aquela funda na mão e 5 pedras, eram torpedos, eram mísseis para aquela época, com um alvo certo, com precisão. Preste atenção nisso, irmãos. Davi não tem só coragem, não. Coragem sem preparo é loucura. Preste atenção nisso. Coragem sem preparo é loucura. Querer derrubar uma árvore com o cabo do machado é loucura. Alguém já disse que o tempo gasto em afiar o machado não é tempo perdido. Se você está falando de vida com Deus, não dá para fazer a obra de Deus sem preparo, sem oração, sem estudo, sem quebrantamento, sem devoção, sem dedicação, sem vida no altar. As marcas de um vencedor. Vamos ver em quinto lugar? Confira comigo os versos que nós já acabamos de ler lá no começo, 45 a 47, não vou ler de novo, mas eu vou dizer o princípio. Um vencedor é aquele que reconhece que a vitória vem de Deus. Quem tem preparo é Davi, quem pega as pedras é Davi, quem sabe usar a funda é Davi, quem corre na direção do gigante é Davi, quem atira a pedra na testa do gigante é Davi, quem corta a cabeça do gigante é Davi, mas Davi entende uma coisa, quem dá a vitória é Deus. Irmãos queridos, nós somos cooperadores de Deus, nós somos apenas os instrumentos de Deus, mas tudo vem de Deus. É Ele quem opera o querer e o realizar. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos entender isso, irmãos. Agora preste atenção, o fato de Deus dar a vitória não me dá o direito de cruzar os braços, não, já que Deus é que dá a vitória, vou tomar água no canudinho e dormir numa rede e ficar tranquilo. Não,
Não. Deus dá a vitória, mas você tem que ralar. Deus dá a vitória, mas você tem que estudar. Deus dá a vitória, mas você tem que trabalhar. Deus dá a vitória, mas você vai ter que levantar de manhã. Deus dá a vitória, mas você vai ter que dormir tarde. Deus dá a vitória, mas você vai ter que suar a camisa. Deus dá a vitória, mas você tem que sair a campo. Deus não premia a preguiça. Deus valoriza a dedicação. Sexta marca de um vencedor. Confira comigo, por favor, versículo 48. Versículo 48. Vamos juntos? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Agora, vamos recordar o versículo que é a metade do 48. Qual que é a metade do 48? O 24. É claro, vocês são bons de matemática. Então vamos lá, o 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Qual a postura dos soldados de Israel? Fugiam dele. Qual foi a postura de Davi? Correu para ele. Princípio: um vencedor tem pressa para vencer. Pressa. O que significa isso para nós hoje, irmãos? Olha, a Bíblia diz que a esperança que se adia, faz o quê? Adoece o coração. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que enfrentar, tem que encarar, não adianta ficar fugindo. Foge hoje, foge amanhã, foge depois, daqui a pouco cai o moral, perde a confiança, passa da hora, aquela ferida começa a gangrenar, aquela situação começa a ficar tão complicada que já não tem nem esperança mais. Então hoje eu quero encorajar você, a você enfrentar alguns gigantes da sua vida, até aquela conversa que já devia ter tido há muito tempo. Olhar nos olhos, confrontar, conversar e resolver. Não deixar pendências. Não jogar para debaixo do tapete. Porque às vezes a gente prefere fugir. Fugir é mais cômodo. Mas é melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. É melhor o desconforto do confronto do que o conforto da covardia. Não fuja mais. Não fuja mais. Não ensarilhe as armas mais. Não se esconda mais. Enfrente o seu problema, enfrente o seu gigante, enfrente a sua luta. Deus não chamou você para fugir, Deus não chamou você para medir a altura dos gigantes, Deus não chamou você para ter medo, Deus chamou você para ser um vencedor. Aliás, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Finalmente, último lugar. Você pode ler o verso 52 comigo? Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perguntaram os filisteus e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Princípio, sétimo lugar, um vencedor é aquele que não faz carreira solo. Um vencedor é aquele que ajuda outros a vencerem. Esse é o princípio. Porque enquanto estava enfrentando o gigante, só Davi. Ninguém tem coragem, ninguém vai. Ele vai, crava a pedra na testa do gigante, corre lá, pega a própria espada do gigante e corta-lhe a cabeça. Ameaça. Foi vencida. O gigante está morto. E agora diz a Bíblia que os soldados de Israel, ao verem essa cena, cobram ânimo, tomam coragem, entram na peleja e então tem uma esmagadora vitória sobre os filisteus. Davi não apenas é um vencedor, ele é um encorajador. Ele não apenas vence carreira solo,
Ele traz gente com ele e encoraja gente ao seu lado para também vencer. E aqui é um princípio. Você olha para a igreja, nós somos hoje já mais de 1000 pessoas. Há pessoas entre nós que podem estar abatidas, outras retrocedendo, outras caídas, outras com medo, outras desanimadas. E é seu e meu papel identificarmos essas pessoas, encorajarmos essas pessoas, ajudarmos essas pessoas, para que essas pessoas se levantem, para que essas pessoas se encorajem, para que essas pessoas entrem na luta, para que essas pessoas celebrem conosco a vitória. Você não pode deixar os soldados feridos à beira do seu caminho e você avançando sozinho. Não pode. As vitórias mais doces são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Nós fomos chamados para sermos cooperadores e encorajadores.